Permaneça em pé para a gente fazer a leitura. Obrigado, irmão. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso fica depois de 2 Coríntios. Vem Gálatas, vem a carta escrita à igreja que está em Éfeso. Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram à casa de Deus essa noite. Eu vejo meu amigo, pastor Fernando. O pastor André, que está aqui hoje, nem me avisou que ele esgordo. Versículo 11 diz assim, capítulo 6, carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, carta aos Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem entendeu diz amém? Amém. Tome assento. Eu até estava perguntando ao irmão o horário, porque eu tenho um compromisso às 21. Tem umas pessoas me esperando lá em casa às 21 horas. Então eu vou parar um pouco antes, tá bom? Aí se os irmãos veem eu saindo, pastor Fernando, porque tem pessoas me esperando lá às 21 horas. Meus irmãos, eu queria a sua atenção. É bem propício para o nosso tempo essa palavra. Deus abençoe os adolescentes. E o futuro desses meninos está em um lar equilibrado. Provérbios 20:11, você pode guardar isso aí depois para você ler e mostrar para alguém, que diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se suas obras são puras e retas. Como é que você descreve uma pessoa hoje? É pelas obras dela, pelo que ele está fazendo. Então tudo se dá um sinal, né, pastor Fernando? Eu, por exemplo, era um garoto perverso quando eu tinha ali meus 9, 10, 12 anos de idade. A gente morava num bairro e meu pai era o mais abastado daquele bairro. Então eu fazia artes marciais, né? Eu batia nos meninos tudo da rua. Eu era perverso, irmão, eu fazia tanta coisa terrível. Então a criança já se dá a conhecer suas obras. Os pais não observavam, achavam vantagem, e daí foi só evoluindo aquilo, né? Então a gente percebe, você que é pai, que é mãe, você tem o poder de dizer não para o seu filho. O poder do não, de saber dizer não, e disse não e é não e acabou. É dizer sim para tudo não. Porque você vai livrar seu filho do inferno, você tem o poder de dizer não para ele. Meus irmãos, eu queria a sua atenção, para a gente não ficar num clima de feira. O apóstolo Paulo ele está falando dessa armadura, e o termo grego para isso é um armamento completo do legionário romano. O apóstolo Paulo ele usa a figura do armamento que o legionário romano usava para transliterar para o lado espiritual, dizendo que os crentes precisavam dessa armadura. Então, como eu precisaria de muito tempo, porque são muitas coisas, eu vou fazer uma síntese do que eu queria pregar, mas vocês vão entender porque é bem propício para o nosso tempo. E 2 vezes o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele convoca para que ela também seja vestida. Entre o 11 e o 13, no versículo 6, do capítulo 6, ele dá a descrição de qual inimigo a igreja vai estar lutando contra. O importante é a igreja saber contra quem está lutando. Às vezes, em muitos lugares, estão tornando a igreja só um lugar em que o povo vai. Não é um lugar em que Deus está. E a igreja não é um lugar que você vai. A igreja é um lugar onde Deus está. A igreja é um lugar da comunhão. A igreja é um lugar de irmãos, fazer amizades também. Eu não sei como é que tem pessoas que elas ficam aí 2, 3 anos dentro da igreja, de uma hora para outra ela se aborrece e vai embora. A gente não se desvencilha, porque a igreja é família. Larga toda a amizade que fez e some. Parece que foram pessoas que foram criadas sem pai e mãe. Porque é família, a igreja é família. Você não abandona uma família.
Você não abandona a família. Só rebeldes fazem isso, filhos rebeldes fazem isso. Sai de casa, tem uns aí que vai embora com 12 anos de casa, né? E a Bíblia diz que o rebelde ele é igual um feiticeiro. Rebeldia é igual feitiçaria. Então, a igreja é um lugar da comunhão, a igreja é família, a gente não se desvencia, a gente não abandona assim do nada e vai embora, porque a igreja é família. E Paulo, no capítulo 6, ele está dizendo para a igreja: escute, qual inimigo eles estão enfrentando? Que inimigo eles estão enfrentando? Aí fora, os intelectuais das igrejas tradicionais, que vivem mais de intelecto, de uma boa oratória, do eufemismo, né? Os pastores cheios de sofisma e do eufemismo, suavizam tudo, trazem mentiras como se fossem verdade. O diabo é só um ícone, o diabo é só um personagem da história, ele é só como se fosse um conto de Monteiro Lobato. Não sei se tem alguém aqui além de mim, do pastor Fernando, que ainda lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo, de a mula sem cabeça, Saci Pererê. Quando eu ia caçar passarinho com meus amigos, a gente ficava: já pensou se a gente encontra o Saci Pererê? A gente acreditava que tinha o Saci Pererê. Então tem gente que acha que o diabo é como esse tipo aí, uma mula sem cabeça. E o que o diabo quer é que você não acredite que ele exista. O diabo não faz nem questão que você acredite, porque ele quer destruir, é sem você acreditar que ele existe mesmo. Quer destruir seu casamento, sua família, sua paz. Jesus o colocou como ladrão, em João 10. Mata, rouba e destrói. Então é sobre essa pessoa, esse personagem, que Paulo estava alertando a igreja de Éfeso, sobre quem eles estariam lutando. Nenhum exército sai em combate contra outro exército sem estudar aquele exército, sem estudar quais armas eles têm, qual o seu poder bélico. Todo exército estuda um ao outro. Então Paulo estava falando desse inimigo da igreja, né? E ele dá a descrição do poder diabólico. Antes de detalhar os componentes da armadura, Paulo descreve o inimigo com o qual a igreja precisa lidar. Trata-se do diabo, do qual ele, em Efésios 4, 27, olha para cá, ele diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Nessa mesma carta, no capítulo 4, ele diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não permita que o diabo entre em sua casa disfarçado, o que quer que seja. Não permita. Porque tem muita gente que não entende as coisas e permite o diabo entrar na casa dele até disfarçado. Como ele não tem uma intimidade espiritual com Deus, ou um aprofundamento maior na espiritualidade, discernimento, ele permite que o diabo entre naquela frase: não tem nada a ver. Isso é bobagem, é religioso, né? As pessoas hoje que gostam de orar, de jejuar, que levam Deus a sério, que vêm para os cultos, que levam a Bíblia, que são chamados de religiosos. E o diabo aproveita disso aí. É os religiosos: isso é muita religião, para que isso tudo? Esse povo é muito religioso, né? Só que o diabo não brinca de religião, ele mata mesmo. Ele destrói, ele vem para destruir mesmo. O diabo faz o homem se encher de bomba, entrar dentro do avião e se explodir. São os principados que Paulo fala. Agora, uma pessoa na sua sã consciência, ele vai se encher de bomba de dinamite e entrar dentro de um lugar e explodir? Não, não vai. Uma pessoa normal, com a consciência saudável, ele vai estuprar uma criança de 3 anos, de 2 anos? Não vai, pastor Fernando. Isso é uma ação diabólica. O diabo tem seus eufemismos. O diabo, ele é instigador. O diabo percebe o que a gente gosta, e ali ele quer pôr a lenha dele naquilo ali. Ele quer só empurrar a pessoa com o mal, e depois ele fica sorrindo de longe daquilo que ele mesmo armou para destruir a vida daquela pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele diz: não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo descreve nosso arqui-inimigo de forma clara, e não podemos lutar contra quem não conhecemos. Quais são as características deste inimigo? Paulo fala no versículo 11 e Paulo fala no versículo 12. Ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Seu inimigo não é carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o pai e a mãe que incentivam os filhos a serem crentes.
Deus me deu filhas, hoje Deus está me dando netos. Me respeite, agora eu sou avô de 3 já, viu? Deus só me deu meninas, mas todas nasceram dentro da igreja. Ninguém sabe o que é um bar, ninguém sabe o que é um baile funk, ninguém sabe o que é uma festa mundana, ninguém sabe o que é dançar uma quadrilha, ninguém sabe o que é ir a um carnaval, ninguém sabe o que é estar em rodas que elas não pertencem. Hoje estão casadas e bem casadas, casaram com homens de Deus, com homens crentes, não passam as dificuldades que muita gente passa, que hoje apanha do marido, que hoje sofre, que é destruído psicológico. Por quê? Porque nós colocamos Cristo no coração delas, nós as direcionamos para o que é certo, para o que é verdadeiro, aquilo que Paulo diz: tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é de boa vontade, se há alguma virtude, nisto pensai. Então você tem que ensinar seus filhos a pensar em virtudes, em coisas boas. Alguém pode dizer amém? Então Paulo está falando do nosso arco inimigo. Diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele tem seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão ao seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. Olha para mim, o diabo não vai guerrear com quem está no carnaval, o diabo não vai guerrear com quem está na boca de fumo, o diabo não vai guerrear com quem está no boteco agora dessa, enchendo a cara, cheirando cocaína, fumando maconha, se prostituindo, bebendo cerveja, fumando. Não, ele não vai guerrear não, porque ali já é dele. Ele quer destruir é você, porque ele não aceita o fato de que ele perdeu você para Jesus. Olha para quem está com glória a Deus mais alto, né? Deixa eu repetir. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o diabo perdeu você para Jesus. Vai lá, diz para ele. Perdeu. E antigamente bebia, fumava, cheirava cocaína, traía, mentia, roubava, enganava, fazia tudo. Era as obras do diabo. Aí alguém chegou e pregou o evangelho para você. Aí não mente, não rouba, não trafica, não faz. Aí o diabo disse: perdi um soldado, perdi um trabalhador. E ele fica irado. Como é que eu perdi? Ele era um dos melhores. Você pensa, Samuel, que o diabo não tem raiva de mim não, porque ele sabia a coragem que eu tinha. Ele sabia onde eu tinha coragem de me meter, pastor Fernando. E às vezes eu sinto que minha esposa, quando eu morava na Samambaia, e agora eu me assento com ela e eu fico pensando: como é que eu tinha aquela coragem? Como é que um ser humano está dentro de um ônibus cheio de pessoas, rei do motorista, rei do cobrador, e o outro sai fazendo a limpa em todo mundo? A gente fazia isso, ainda saía sorrindo. E hoje eu me sinto e fico pensando: rapaz, o diabo dá uma coragem terrível. Aí hoje você não tem coragem de vir para a igreja quando está chovendo. Mora 2 ruas da igreja. Aí, pastor, dá para você vir buscar em casa? Mas no tempo que serviu, o diabo ficava na biqueira na chuva. Se tivesse que atravessar, como é o nome aqui, o quê? Para ir para o estrela, dava 340 com forró e ainda pé, mas não perdia. Verdade. Mas para vir para o culto é uma luta, uma dificuldade que põe. E eu estava falando da igreja. A pessoa não consegue ser fiel em R$1.600. O salário é isso, R$1.600. Não consegue ser fiel em R$1.600. Ô Jesus, multiplica. Pum! Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus fica olhando. Deixa eu ver se ele é fiel no 100. Deixa eu ver se ele é fiel no 200, no 300, no 400, no 500. Teve um povo lá na igreja que no culto de ceia, no último culto de ceia que nós tivemos, a palavra foi tão forte que eles desapareceram da igreja. Eu disse: hoje eu vou pregar para o mar abrir, só vai passar os crentes. Os filhos de Faraó vai morrer tudo afogado hoje à noite. Já teve uns 4 que morreu afogado. Porque vem com sofisma. Irmão, o pastor conhece todo mundo na igreja. O pastor conhece as ovelhas dele. Não dá para mentir para pastor não. Não pensa que vai mentir para o seu pastor não, porque ele te conhece. Tem gente que pensa que quer mentir para a gente. É igual o diabo. O diabo sabe tudo que você gosta. Você sabia disso? Sabia não? Antes sabia não?
O diabo sabe tudo que você... E de vez em quando dá vontade de botar uma marcha ré e lá de novo com medo da lavagem do diabo. Porque o diabo fica esticando. É por isso que a gente tem que estar na presença de Deus. É por isso que a gente não tem que deixar de vir à igreja. É por isso que a gente não pode perder culto. Não pode deixar de orar. Não pode deixar de dar comunhão. Porque o apóstolo Pedro disse que ele fica ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Procurando alguém que ele possa tragar. Olha a palavra. Tragar. É por isso que o crente tem que ser constante. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz para a igreja de Corinto: portanto, amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vazio. Constância. Quanto mais você vem, mais você quer vir. Quanto menos você vem, menos você quer participar. E essa é a verdade. Porque eu sempre gosto de falar, nós temos uma mocidade lá na igreja de uns 20 jovens. Vai pra cá. E eu digo para eles: rapaz, eu era tão viciado nos bailes rap, eu não gosto de funk, era o rap em Brasília, quando eu morava. Era de 10 às 5 da manhã, o pancadão tocando, paredão de 20 metros de caixa, nós lá dançando, pulando. O pastor Eliseu era do mesmo movimento, eu que ganhei ele para Jesus. Se você olhar bem no meio da cabeça do pastor Eliseu, tem um buraco que ele girava de cabeça no chão. Minhas costas todas rasgadas até hoje, as marcas. A gente fazia aquelas peripécias, pulava pra cá, pra lá, hip hop. E teve um camarada que lançou uma música assim, ó, e tão viciado que ele era, ele lançou uma música assim, ó: pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou ficar dançando do lado de fora. Olha, será que era viciado? Aí quando a gente aceita Jesus, parece que a gente vem com um peso de 500 quilos nas costas pro culto. E por baixo, vamos, animado. E para a igreja, o diabo sabe. O diabo sabe. Mas levante sua mão bem alta, até tocar no teto. Levanta vai dar vibração. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Na minha vida, na minha casa e nos meus filhos. É só avivamento, é só bênção, Deus está mostrando, Deus vai te dar, é isso, é aquilo, e o diabo vai nada. Isso aí não quer nada não. Sair daqui, ele vai quando entrar no carro, ele vai pôr o Zezé que ele ama, eu ouvi, o Leonardo, a musiquinha que ele gosta, a dancinha lá no Ei, o diabo está nos observando. Você pensa que ele não tem raiva de mim não, que eu estou falando isso para vocês, que eu estou aqui esculhambando com ele? A vontade dele é acabar com a minha vida. Porque o diabo fica assim: ele está falando mal de mim dentro da igreja. Ele está dizendo: agora o povo não vai mais ser besta. Agora o povo não vai mais querer fazer minha vontade. Porque ele está me entregando, ele está falando, o diabo tem raiva. É um assunto que não quero que fale mais, é do diabo. Cuidado você que deixa teu filho 24 horas com o telefone na mão, viu? Cuidado você que... Meu filho, mãe, não quero ir para o culto hoje, não, tá bom, fique em casa e deixe ele assistindo, não deixe não. Traga para a igreja, familiarize seu filho com o culto, familiarize seu filho com a Bíblia, enche a sua casa de louvor, para que quando um louvor for cantado aqui na igreja, seu filho saiba cantar também, seu filho já tem essa chama no coração. Depende de você, não é o pastor que vai cuidar dos teus filhos não é o pastor que vai cuidar da tua casa não, é você que tem que cuidar dos seus filhos. E Paulo fala desse ser miserável, ele não sendo onipresente, não sendo onipotente, não sendo onisciente, ele trabalha para lutar e destruir contra o povo de Deus. Preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. O diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. É o que nós podemos chamar de a ordem da desordem. Vocês precisam ter uma experiência com Cristo, com o transcendente, sair do emanente. E tem algumas experiências para vocês entenderem uma coisa. Olha para cá. No dia 3 horas da manhã eu estava orando.
Pastor Fernando, eu acho que eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. 3 horas da manhã eu estava orando. Eu durmo com a janela aberta para ventilar, por causa desse negócio que eu mostrei para vocês agora. Eu estou orando, eu terminei de orar, que eu levantei a cabeça, que eu ia me levantar, que eu olhei para a janela estava tomada assim de demônio, fechada. E eles estavam olhando para mim com ódio, com a raiva de mim, assim, uma cara terrível. Sabe que não sei se alguém que já teve essa experiência de tomar aquele susto de congelar da cabeça aos pés, de não conseguir nem abrir a boca, você não tem força nem para falar. E eu fiquei assim paralisado olhando para eles com ódio. E só veio na minha mente assim, ó: clame o sangue de Jesus. Quando eu levantei a cabeça, Samuel, eu olhei para a janela, eu gritei: o sangue de Jesus tem poder. O grito foi tão alto que acordou minha esposa. Eu disse: o que é isso? Tu está clamando o sangue de Jesus? Amanhã eu te conto que eu acabei de ver. Não brinca com o reino das trevas, não, irmão. Não brinca não, que o diabo é terrível. Quando você for deitar, ore. Quando você for acordar, esqueça o telefone, faça uma oração. Quando levantar, ore. Quando for sair para trabalhar, ore. Quando chegar no teu trabalho, ore. Porque o Satanás, ele não para, é 24 horas perturbando. Mas quando a gente ora, nós somos banhados pelo sangue, e ele não pode se aproximar. E o apóstolo João disse: aquele que é de Deus, o diabo não toca. E ele é terrível. A ordem da desordem, existe uma estratificação, ou seja, uma formação de poder no reino das trevas. Paulo fala de principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exércitos espirituais da maldade. Existem cadeias, comando, existem cabeças e subalternos, líderes, liderados, que querem aquele que manda e quem obedece. O reino das trevas articula-se contra a igreja. Quando eu me entreguei para Jesus, há mais de 30 anos atrás, eu vi os irmãos da igreja falando línguas estranhas, chorando. Eu disse: eu quero isso aí. Porque tem gente que às vezes vai para a igreja, está numa prova financeira terrível, está numa dificuldade, então ele vem, ele esquece de buscar o principal e vai para o secundário. E eu chorava, dobrava meu joelho, eu dizia: Senhor, eu não quero ser um Judas, eu não quero ser um covarde, eu não quero voltar atrás. Eu sei que meus amigos estão dizendo: ele vai voltar, ele não vai aguentar. Eu sei que eles estão falando isso, mas eu quero o poder do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero sentir esse mover que os irmãos sentem, eu quero ser tocado pela tua presença. Se o Senhor existe, vem e toque em mim de verdade. O problema é que a gente vem, a maioria vem fuzilado e diz: oh, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu não aguento mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus disse: buscar em primeiro lugar a casa, o carro, as roupas, a comida e depois o reino. Foi isso que ele disse? Foi isso que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais. O problema é que a gente está deixando o reino de Deus e buscando as demais coisas. Tem igreja que virou um mercado de coisas, virou uma igreja mercadológica, uma igreja anabolizada. Se passa: olha, aquela igreja está cheia, anabolizante. Daqui a pouco seca de novo, daqui a pouco todo mundo vai embora, para de fazer o regime, para de fazer a dieta espiritual e volta atrás. Mas Daniel disse no capítulo 12 que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Por isso o importante é conhecer a Deus. Porque se você conhece a Deus, o diabo sabe que você conhece a Deus. Agora, quando você não se importa em conhecer a Deus, o diabo diz: isso aqui é uma presa fácil nas minhas mãos. Ele não está interessado em ter um contato físico, porque o Evangelho é intrínseco, irmão. O Evangelho é sobre experiência. A gente tem que buscar uma experiência profunda com Deus. Você sabe o que é que me mantém em 30 anos firme? Mais de 30. As experiências que eu tive com Deus, aquilo que eu vi, aquilo que eu provei.
aquilo onde eu entrei, que eu presenciei. Você sabe que a gente está num lugar que você diz: eu não queria voltar, mas você volta. Você chegou num ambiente que você sabia que era o céu, você sabia que era o paraíso, e você dizia: eu queria ficar por aqui. Você consciente do que você estava falando. Eu tive essa experiência de estar nesse lugar e dizer: eu queria ficar aqui, eu queria estar aqui. Cantaram-se lá um hino tão lindo que eu acordei chorando e falando em língua estranha. Nunca ouvi uma língua daquela, mas eu entendi o que eles estavam cantando. Foi a mesma experiência que o irmão Bené, da comunidade evangélica de Goiânia, teve. Ele foi à sala do trono e ele viu os anjos voando, milhares de anjos, e eles estavam cantando o hino, e ele era cantor, e ele é cantor até hoje. E quando ele acordou, ele escreveu um hino que ele ouviu na sala do trono, e esse hino roda hoje os 4 cantos do mundo, porque foi uma composição que ele ouviu no céu. E esse hino é muito cantado, mas as pessoas não sabem a história desse hino. E quando ele acordou, ele começou a escrever: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ele acordou e escreveu esse hino. Deus está chamando a igreja nessa última hora a ter uma experiência mais profunda com Ele. Não fique só no raso. Deus quer que você esteja no profundo para encontrar com Ele. Deus te chama a ter uma experiência com Ele, mas você anda muito ocupado. Você tem muitas ocupações que não consegue mais nem ouvir a voz de Deus te chamando. As ocupações do tempo presente. Os crentes estão muito ocupados, não tem mais tempo para ter uma experiência com Deus, para conversar com Deus. E Paulo estava falando que esses exércitos espirituais do mal, que existem cadeias. O reino das trevas articula-se contra a igreja. O diabo e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por elas. Eles investigam a nossa vida, buscando uma oportunidade para nos atacar. Esse inimigo não dorme, não tira férias, nem descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal. Ele usa ciladas. Essa palavra do grego ciladas é metodeia. Ele tem métodos, pastor Fernando, métodos. Não pense que é só uma coisa, não. Ele tem métodos. Métodos. E os crentes têm que vigiar. Os crentes têm que vigiar. Eu sempre digo para minhas filhas, porque elas me deem, todas elas conversam mais com a mãe. Hoje só tem uma dentro de casa, por causa da minha dureza em cuidar delas. Eu disse para ela: eu não preciso que vocês digam que me amam. Eu não preciso. Ai, pai, porque tem pai aqui, né? Tem uma. Eu disse: esse negócio é com mãe. A minha esposa, quando ela está falando com os netos no telefone, porque 2 moram no Rio de Janeiro, aí ela fica assim, Samuel, que é o Filipinho e o Lucas. Fala aqui com o vovô. Aí eu digo: ei, rapaz. Eles ficam sérios. Como é que vocês estão? Eles ficam olhando para mim sério. Mas está do meu jeito, eu não sei. Eu não sei, mas foi isso, é para você mesmo. Eu fui criado, foi militar. Meu pai nunca disse que me ama, mas eu senti o amor dele. Meu pai está vivo. Minha mãe não dizia que me amava, mas eu senti o amor da minha mãe. Aleluia. Aí ela diz: ele fala com eles aqui. Aí eu digo: ei, rapaz, como é que tá? Eles ficam assim, meus pais também são militares. Eu digo: ei, rapaz, como é que vocês estão? Mas não é assim que fala, não. Ela diz: eu não sei falar de outro jeito. Lá em casa, eles veio passar 15 dias lá em casa. Aí quando eu ia pro carro, ele vinha atrás. Eu dizia: bora. Aí ele vinha atrás de mim. Aí eu abri a porta, ele tentava entrar e empurrava ele com o pé. Aí sentava. Ficava sentado, eu botava o cinto nele. Falei: aí, mas tu entra no teu carro, ele não vai atrás de tu, não. Mas quando eu entro no meu, ele vem atrás de mim.
você tem que distinguir a voz de comando do seu Deus. Aleluia. Deus não diz, Fernandinho, ai meu controle, vai. Tem gente que quer ser tratada assim por Deus, sabia? Eu bem esperando lá, viu? Vai ser uma noite sacrificada, viu? Você vem, tá? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Se ele é cante. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mas você quer que Deus seja teu subalterno? Aleluia. Você quer que Deus seja teu subserviente? Deus é Pai, Ele fala e você obedece. Aleluia. Deus não pede, Deus manda. Deus não implora, Ele diz haja. Glória a Deus. Aleluia. Isso é temor, é respeito pelo Criador. Aleluia. Isso é respeito pelo Criador. Saber que Ele é tão grande. Olhe para mim. A W. Tozer disse: há um ser que se move e respira no universo. Os crentes não sabem de tudo, mas eles o chamam de Deus. Aleluia. Mas eles o chamam de Deus. Há um ser que se move e respira no universo. Nós não sabemos tudo, mas nós chamamos de Deus. Deus, Criador, Criador, Criador. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Enche a boca, diga glória a Deus. O diabo odeia quando ele sabe que você sabe quem é o teu Deus. E o diabo odeia quando ele sabe que você sabe que é ele que está querendo armar com os pratos dele. Você não tem como eu pegar esse crente, agora ele está sabendo. Eu aconselho você a ler um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis é o que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele é um crente da Inglaterra, já faleceu. Uma carta de um demônio ao seu discípulo. Leia esse livro. Uma carta de um demônio ao seu discípulo. Compre esse livro e leia para você entender. O diabo dando estratégia para um demônio para destruir a vida dele. Ele dando estratégia. Estratégia. Você leva Deus a sério? Você leva Deus a sério? Ou vigia? É sua mãe? O diabo quer te atacar para ferir ela, porque ele sabe que ela te ama muito, ela daria a vida por você. Então você honra essa mulher aqui, ó. Porque não tem coisa pior do que um pai ou uma mãe olhar para um filho que ele fez tão bem por ele e ele desonrar aquele pai e a mãe. Desonrar. Desonrar, não levar em conta o que a mãe e o pai falam. Desonrar é a pior dor para o pai e a mãe. Então você honra sua mãe, porque essa mulher ama você. Honre ela. O que ela falar para você, diga sim, senhora. Não questione sua mãe. Porque nós estamos vivendo uma geração empesteada de gente rebelde. Lá na igreja teve um que a criança dela estava rasgando uns panos, e eu dei um curso de ensino e falei, ele pegou e foi embora, mas não quis repreender o filho. Não quis repreender o filho, mas queria deixar rasgar o banco, pastor Fernando. Se hoje você não controla uma pessoa de 7, 8, 9, 10 anos, nunca que com 18 ou 15 você vai ter autoridade. Porque eu tive mãe, minha mãe é leoa. Ela dizia, tá pronto a janta. Eu chegava lá e dizia, só tem isso, não tem isso aqui também, dá roupa no pé da orelha. Aí de hoje é, meu filho não gosta desse bife não, o que é que o bebê quer? Aí eu quero steak de frango, vou deixar comprar. Minha mãe já botou o prato na mesa e botou a chinela bacará do lado. Aí foi o alerta. Come sem reclamar, chinelo duro do lado.
Nem disse nada, só pegou o chinelo, pastor Fernando. Tá aqui, aí botou o chinelo assim, eu disse, cala a boca, tá bem o chinelo. Comi quietinho. O maior amor que você pode infligir no coração do seu filho é o temor do Senhor, é o respeito, é a reverência, ensinar ele a amar Jesus, dizer por que Jesus veio, por que Jesus morreu, qual é o futuro dele, o que é que tem preparado para ele. Sabe como é que você muda a sorte de uma pessoa? É falando para ela como será o futuro dela amanhã. Não é mimando, nem Deus mima rebelde. Não pense que se algum dos senhores e senhoras aqui, virar as costas, eu não volto mais nessa igreja, que Deus vai mandar a carruagem na tua casa para te buscar, aqui não vai não. Você tem coragem? Olha para o seu irmão e diga assim, Deus sem você continua sendo Deus. Vai lá, diz aí, vai lá, afronta mesmo, afronta. E você sem Deus, você não é nada, pode dizer. Aquele hino, né? Que foi cantado aqui. Eu criei mulheres de Deus. Tem uma de 19 anos ainda dentro de casa. Mas a mãe dela que, não sei o que, vai lá e fala. Você não tem boca, não? É porque ela não me obedece. Dá no pé da orelha o escutador de hino dela, que ela vai te obedecer. É simples. Eles, você morre de amor. Quando arruma uma mulher, vai embora e se casar com uma mulher ruim, ela diz assim, não quero aquela cobra de sua mãe aqui não. Não vale assim. A pessoa chama sogra de jararaca, né? Não sei se nome que dá. Eu não quero essa cobra na minha casa. Se o camarada não foi doutrinado, não se encheu do Espírito Santo, vai dizer, cozinha, fazer comida, minha mãe está vindo. Tá bom, não demorou para nada. Todos os membros que eu perdi foram mulheres que arrancaram ele de dentro da igreja. E toda mulher que manda demais, uma hora se cansa de mandar e vai procurar um que manda. Eita, o silêncio, mas não tem ninguém que é assim não, né? Não tem ninguém que é assim, só tem crente que diga glória a Deus. Mas foi muito baixo esse glória a Deus, parece que tá. Você tem filhos? Homens, mulheres? Ensina eles a ser homem e a menina a ser mulher. Porque senão a escola vai ensinar ele a ser mulher e a menina a ser homem. Ensina seu filho a ser homem. Meu pai, ele odiava. Um dia ele me pegou com a camisa no ombro. Ele chegando fardado em casa. Ele me chamou e disse assim, cada que anda com a camisa no ombro não presta. Nunca mais, pastor Fernando. Desde criança, ele não me pegou mais com a camisa no ombro. Só falou uma vez comigo. Uma vez. Você quer sair na rua? Vista a camisa. Dentro de casa, você pode. Mas lá não. Entendeu? Ele tinha um pavor de malandro. Ele era tão terrível com essas coisas. Ensina. Põe boa doutrina no coração do seu filho. Porque o diabo está aí, Ensina ele que nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra o inimigo feroz, Satanás. Ele odeia a igreja, ele odeia teus filhos. Não tem amizade com Satanás. Com Satanás não tem bandeira branca, não tem paz com ele. Ele é nosso inimigo, mas diga bem alto: o sangue de Jesus tem poder. O diabo e seus agentes são seres invisíveis. Eu vou encerrar aqui. Passei demais. O inimigo espreita nos 24 horas. Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele é um inimigo espiritual. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Em segundo lugar, é um inimigo maligno. A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abaddon, Apolion. Seu intento é roubar, matar e destruir. Mas diga: o sangue de Jesus tem poder.
Se coloque em pé. É isso que o nosso Senhor quer. Ter uma igreja forte, que saiba dizer não para as coisas do diabo. Nem por brincadeira queira conversa com ele. Nem de brincadeira. Um amigo meu saiu da cadeia e me procurou. Ficou 20 e poucos anos preso, escute. Levei para a igreja. Arrumei emprego para ele. Buscava ele na porta de casa para levar para a igreja. Trabalhava, recebia, que chegava no final de semana ele se drogava. Bebia, fumava pedra, ficava dando uma de valentão no bairro. Um dia eu estou descendo para levar ele para a casa dele. Deus falou assim comigo: pergunta para ele se ele acredita que eu falo contigo. Eu falei: negão, chama ele de negão. Negão, porque ele era um negão mesmo, de 1,80 m. Ele me respeitava muito. Eu disse: negão, tu acredita que Deus fala comigo? Ele disse: eu acredito. Eu falei: pois é, pois Deus está dizendo que o diabo vai te matar até o final do ano. É um prazo. Não, estou de boa, estou tranquilo, estou de boa. Até o final do ano é o prazo que Deus está te dando. Irmãos, dia 1º de dezembro, o irmão dele me ligou, estava deitado, 6 horas da manhã. Eu atendi, eu falei para ele assim: pastor Fernando, o diabo vai te matar e eu não vou no teu velório porque tu é rebelde. Não vou no teu velório. Ele entendeu a mensagem. Me ligou. Falei: pastor, teu irmão do fulano. Falei: sim. Mataram ele ontem à tarde. Eu falei: Deus mandou eu avisar para ele que a chave mestre ia ser usada contra ele até o final do ano, para ele se converter. E ele não quis. Deus está falando conosco nessa noite. Aqui é o lugar do alerta de Deus. Não brinca de ser crente. Não brinca de vir à igreja quando sair daqui, sair blasfemando, xingando, falando mal de pastor, falando não deixa o diabo usar tua boca, não. Entra na presença de Deus, porque ele é perigoso. Satanás é perigoso, irmão. Perigoso. O camarada me fechou no retorno e eu freiei para não bater nele, fiz assim com a mão, ele botou o dedão e apontou o dedão para mim, me esculachando, no termo pejorativo. E o diabo sabia da coragem que eu tinha. Eu andava com uma tranca de ferro, uma barra de ferro que eu travava o volante, e me deu uma vontade de acelerar, travar o carro na frente dele, pegar a barra de ferro e dizer: bota a mão para fora de novo. Mas aí eu dei uma respirada bem funda e disse assim: o que ele quer ele vai achar com o outro, não comigo. Aí o Espírito Santo disse: é isso aí, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Vai que eu vou lá e ele arranca a outra chave. E aí tragou a minha vida. Mas o Espírito Santo disse: deixa para lá, porque a vingança pertence a Deus. Levante sua mão bem alto. Senhor dos Exércitos, protege essas crianças, adolescentes, a cabeça, a mente, para o diabo dominar a mente deles, Pai, com o modismo desta terra. Protege teus filhos, o casamento, cada um dos que estão aqui. Nós sabemos que nós estamos lutando contra um inimigo terrível, Pai. Nos guarda, nos cobre com teu sangue, meu Deus. Nos protege, nós sabemos quem Ele é, Pai. Nós sabemos que Ele fez uma rebelião no céu, meu Deus. Eu sei. Ele conseguiu jogar anjos contra ti, Senhor. Ele levantou anjos contra a tua autoridade. Nós sabemos da capacidade, do potencial dele para destruir. Mas que o teu sangue nos cubra nessa noite. Que o teu sangue nos cubra nessa noite. Que o teu sangue nos cubra nessa noite. Fala para Jesus: me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. Cobre meu casamento, fala, cobre meus filhos, cobre meus negócios, minha casa. Me cobre, Jesus, com teu sangue. Que o teu Espírito Santo levante a bandeira da paz dentro da minha casa. Se Satanás vier dar contra a minha casa, que ele veja a bandeira do Espírito Santo tremulando, dizendo: aqui não, Satanás, eu já cheguei primeiro. Esta casa me pertence, aqui não. Diga mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder.